Google lidera projeto global para criar um cérebro robótico geral e unificado. Elon Musk divulga novo vídeo do Optimus dobrando roupa e minutos depois revela um segredo. China lança o foguete de combustível sólido mais poderoso do mundo com 600 toneladas de empuxo. Nova cadeira de rodas elétrica faz com que os usuários fiquem em pé enquanto ela anda. Cada ser humano tem uma impressão digital única, correto? Segundo um novo estudo com inteligência artificial, não é bem assim. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso tem nos ajudado demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Para muitos usuários de cadeira de rodas, um dos grandes problemas ao usar uma cadeira é não conseguir ficar tão alto quanto as outras pessoas, pois toda a infraestrutura geral é projetada para o padrão de um homem adulto. A cadeira de rodas King-E foi projetada pensando nisso, pois coloca o usuário na posição vertical em apenas alguns segundos. Fabricado pela empresa lituana Kronos Robotics, a King-E, com equilíbrio automático de duas rodas, foi anunciada pela primeira vez há 4 anos atrás, e agora em 2024 já pode ser reservada por potenciais compradores, porém a fabricante ainda não mencionou os possíveis preços e disponibilidade. Os usuários poderão utilizar a cadeira de rodas na posição sentada tradicional quando desejarem se sentar à mesa ou escrivaninha. Quando eles querem ficar de pé, um mecanismo motorizado eleva o assento e ao mesmo tempo o inclina, colocando o usuário mais ou menos no nível dos olhos dos não usuários de cadeira de rodas. As tiras que prendem nas coxas garantem que o usuário não escorregue da cadeira ao fazer isso. Tanto o mecanismo de elevação do assento como as rodas motorizadas são controlados através dos movimentos da parte superior do corpo, deixando as mãos do utilizador sempre livres. A King-E tem uma velocidade máxima de 20 km por hora e pode viajar até 30 km por carga da sua bateria de lítio. Ela também pode passar sobre obstáculos de até 5 cm de altura ao usar os pneus padrão, ou 7 cm quando usar os pneus off-road, além de poder subir encostas de até 20 graus. Um amortecedor pneumático integrado ajuda a manter um percurso relativamente suave. A empresa afirma que toda a estrutura pesa 38 kg e pode acomodar usuários com peso entre 40 e 90 kg. Para mais informações, use o link na descrição. Novas pesquisas sugerem que nossas impressões digitais não são realmente únicas, e isso poderia ser um duro golpe para a pedra angular de longa data da ciência forense. O trabalho publicado como estudo na revista Science Advances, que você pode ler usando o link na descrição, envolveu o uso de um tipo de modelo de IA comumente usado para reconhecimento facial, que os pesquisadores configuraram para procurar padrões e identificadores em impressões digitais que os humanos possam estar ignorando. E isso, segundo os pesquisadores, foi exatamente o que a inteligência artificial fez, identificando assim se as impressões digitais de diferentes tipos de dedos vinham da mesma pessoa com 75 a 90% de precisão, segundo informou a BBC. Os pesquisadores treinaram o seu modelo de IA em um banco de dados de 60 mil impressões digitais. O autor principal do estudo, Gabe Gunn, estudante sênior da Universidade de Colômbia, disse à CNN que a inteligência artificial foi capaz de olhar além das características dos dedos conhecidas como minúcias, nas quais os detetives humanos confiaram durante séculos. Elas são ótimas para a correspondência de impressões digitais, mas não são confiáveis para encontrar correlações entre impressões digitais da mesma pessoa, disse Gunn à rede de notícias. Em vez disso, a IA se concentrou nos ângulos e curvaturas dos redemoinhos no centro. Em teoria, esses insights poderiam ser usados para vincular impressões digitais de diferentes tipos encontradas em múltiplas cenas de crime à mesma pessoa. Isso não apenas ajudará a capturar mais criminosos, disse Gunn. Isso também ajudará pessoas inocentes que talvez não precisem mais ser investigadas desnecessariamente. E o pesquisador concluiu dizendo: acho que isso é uma vitória para a sociedade. Porém, as alegações dos pesquisadores receberam uma resistência significativa por parte dos cientistas forenses, uma área na qual Gunn e sua equipe não tinham experiência antes de iniciarem a investigação. Um desses críticos é Simon Cowley, professor de criminologia, direito e sociedade na Universidade da Califórnia, que argumenta que essas novas descobertas, que ele admite ser
serem interessantes, não são necessariamente algo novo e estão muito longe de refutar as técnicas forenses atuais. Não estávamos errados sobre as impressões digitais, disse ele à CNN. A afirmação não comprovada, mas intuitivamente verdadeira, de que não há duas impressões digitais exatamente iguais, não é refutada pela descoberta de que as impressões digitais são semelhantes, acrescentou ele. As impressões digitais de pessoas diferentes, bem como da mesma pessoa, sempre foram conhecidas por serem semelhantes. Ainda assim, Gunn afirma que as descobertas da sua IA são incontestáveis. Ele permanece inflexível de que, além do seu trabalho agora, a IA revolucionará outras áreas de análise no futuro. A Arianespace, uma startup espacial da China, lançou o foguete de combustível sólido mais poderoso do mundo a partir de um navio da costa leste do país asiático. O foguete Gravity 1 se enquadra na mesma categoria do foguete Falcon 9 da SpaceX. No entanto, ainda não é um sistema de lançamento reutilizável. O setor aeroespacial da China fez grandes avanços nos últimos anos. Apoiadas pelo governo, as empresas espaciais da China têm procurado replicar o sucesso da SpaceX e, por vezes, até vencê-la em alguns casos, como quando completaram lançamentos utilizando combustível de metano. No entanto, com planos de lançar uma constelação de satélites rival do Starlink da SpaceX, a China precisa de um foguete de médio porte que possa ser lançado com frequência e em curto prazo. Fundada em 2020, a Arianespace pretende preencher essa lacuna com a sua série de foguetes Gravity. No último 11 de janeiro, a Arianespace completou o primeiro lançamento do Gravity 1, colocando 3 satélites meteorológicos em órbita. O foguete, que gera 600 toneladas de empuxo, pode transportar 6,5 toneladas de carga para órbitas próximas à Terra. O compartimento de carga do foguete mede 4,2 por 9 metros e tem espaço suficiente para enviar 30 satélites em um único lançamento, segundo informou o South China Morning Post. A capacidade de carga útil e o grande espaço do foguete também o tornam ideal para transportar carga para a Estação Espacial Chinesa. O Gravity 1 consiste em 7 motores de foguetes sólidos, o que normalmente tem sido um desafio para empresas espaciais em todo o planeta. A conjuntura onde o foguete propulsor encontra o estágio central deve suportar uma força de aproximadamente 200 toneladas, disse Yao Song, co-CEO da Arianespace, ao South China Morning Post. E isso foi conseguido pela empresa com o esforço de mais de 100 cientistas e engenheiros, trabalhando durante mais de 3 anos e conduzindo cerca de 1.500 testes de iteração e 23 testes de solo em grande escala do sistema de foguetes. O Gravity 1 da Arianespace foi construído para produção em massa. O núcleo e os propulsores do foguete possuem o mesmo diâmetro, o que visa simplificar a fabricação e reduzir custos. Embora a empresa não tenha revelado o custo total do seu primeiro lançamento, ela afirma ter tomado medidas adicionais para reduzir o custo do lançamento. O combustível sólido permite que a montagem, o teste e o lançamento do foguete sejam concluídos em um raio de 5 km, ajudando a economizar tempo e custos de produção. Esses lançamentos offshore dão à empresa a capacidade de realizar lançamentos semanais utilizando a mesma embarcação. Além disso, a empresa também implantou uma capa protetora inflável durante o transporte e lançamento do foguete que o protegia do inverno rigoroso, da neve e da chuva. A revolução generativa da IA, incorporada em ferramentas como o ChatGPT, Midjourney e muitas outras, é baseada em uma fórmula simples. Pegue uma rede neural muito grande, a treine em um enorme conjunto de dados extraídos da web e, em seguida, use-a para cumprir uma ampla gama de solicitações do usuário. Grandes modelos de linguagem podem responder perguntas, escrever códigos e jorrar poesia, enquanto sistemas de geração de imagens podem criar pinturas rupestres ou até arte contemporânea bem convincentes. Entretanto, um questionamento persiste. Por que, apesar dessas façanhas notáveis, a IA ainda não se traduziu nos robôs utilitários que a ficção científica nos prometeu? Onde estão os robôs que arrumam a mesa, dobram a roupa e preparam o café da manhã? Infelizmente, a fórmula altamente bem-sucedida da IA generativa, grandes modelos treinados com base em muitos dados provenientes da internet, não é facilmente transportada para a robótica, porque a internet não está repleta de dados de iteração robótica da mesma forma que está repleta de texto, informações e imagens. Os robôs precisam de dados robóticos para aprender, e esses dados são normalmente criados de forma lenta e tediosa por pesquisadores humanos em ambientes de laboratório para tarefas muito específicas. Mas o que aconteceria se reuníssemos as experiências de vários robôs para que um novo robô pudesse aprender com todos eles ao mesmo tempo? Foi exatamente isso que os roboticistas resolveram tentar. Os laboratórios do Google e da Universidade da Califórnia em Berkeley se uniram a outros
outros 32 laboratórios de robótica na América do Norte, Europa e Ásia para realizar o projeto chamado de RTX, com o objetivo de reunir dados, recursos e código para fazer os robôs de uso geral se tornarem uma realidade. E impressionante, diga-se de passagem. E isso fica evidente no escopo do projeto com o seu conjunto de dados, onde o RTX, que abrange quase 1 milhão de testes robóticos para 22 tipos de robôs, inclui até mesmo braços robóticos amplamente utilizados. Os robôs nesse conjunto executam uma diversidade de comportamentos, desde a manipulação de objetos até tarefas especializadas, como o roteamento de cabos. Com cerca de 500 habilidades e interações diferentes, este é o maior conjunto de dados de ações robóticas reais de código aberto que existe atualmente. A chave para esse sucesso reside na capacidade dos modelos de linguagem atuais, como o ChatGPT, que são totalmente adaptados ao controle robótico. Essa colaboração multi-robô não apenas amplia as habilidades físicas, mas também estabelece conexões com conhecimento semântico e simbólico, conferindo assim aos robôs, segundo os pesquisadores, uma espécie de bom senso. Em resumo, o que eles querem criar é um sistema de inteligência artificial aliado aos robôs que permita aprender com todos os dados já coletados por empresas ao redor do mundo e acelerar os avanços tecnológicos para que robôs inteligentes cheguem de vez ao mundo real. E o projeto RTX é apenas o início de uma jornada fascinante, e as verdadeiras descobertas tecnológicas ainda estão por vir. Este projeto promete não apenas revolucionar a robótica, mas também define um curso para o futuro, onde os avanços em aprendizado de máquina e robótica se entrelaçam de maneiras inovadoras e surpreendentes. Elon Musk lançou nos armazéns e no chão das fábricas e começarão a realizar trabalhos realmente úteis, tarefas reais, as quais substituem o trabalho humano. Mas para isso terão que aprender de verdade. Caminhada bípede e equilíbrio de yoga são uma coisa, mas ser capaz de seguir instruções e fazer algo útil é outra completamente diferente. É por isso que o CEO da Figure, Brett Adcock, reivindicou um, entre aspas, momento ChatGPT para a robótica humanoide, quando ele mostrou o robô Figure 1 da empresa operando autonomamente uma máquina de café, tendo aprendido esta tarefa apenas assistindo a um monte de vídeos de humanos fazendo o mesmo trabalho. E como conhecemos bem Elon Musk, ele não hesitaria em dar uma resposta à altura. Ele fez isso mostrando o robô Optimus da Tesla fazendo algo muito mais complicado: tirar uma... Brincadeiras à parte, o problema é que o Optimus não dobra essa camiseta sozinho. Existe um humano no controle do robô via telepresença, e Elon Musk só revelou isso cerca de 23 minutos depois da postagem. Se ele pretendia revelar isso ou não, não dá para afirmar. Porém, a segunda postagem veio depois de usuários da plataforma comentarem sobre a luva de controle de telepresença que apareceu em um frame. Porém, na minha opinião, o fato do robô também poder ser teleoperado à distância não diminui em nada, pelo contrário, se torna muito mais útil ainda. Robôs autônomos versus telepresença foi uma distinção que a Adcock fez questão de destacar, o que torna o lançamento bastante confuso da Tesla de onde estamos, e é claro que o Optimus pode fazer qualquer coisa, desde dançar Macarena até possivelmente amarrar cadarços com um operador humano no comando. O hardware, ou seja, a parte física do robô, parece capaz de todos os tipos de controles de movimentos finos, assim como muitos outros robôs humanoides que estão na disputa, afirmou ele. E continuou dizendo, mas essa não é a parte difícil atualmente, ou mesmo a parte útil, ou até mesmo a parte nova. A grande questão é, o que é que o Optimus consegue fazer sozinho? Nos próximos meses e anos, estaremos nos preparando para uma avalanche de pequenos vídeos como este, à medida que os robôs humanoides começarem a adquirir habilidades básicas, depois tarefas mais complexas e, eventualmente, trabalhos autodirigidos inteiros em ambientes dinâmicos e potencialmente até caóticos. Estamos ainda na fase de pré-amanhecer dos humanoides de uso geral, mas como mostra o impressionante progresso do grande modelo de comportamento da Toyota, as inteligências artificiais incorporadas aos robôs estão rapidamente aumentando a sua capacidade de observar e aprender. Dando um monte de exemplos de humanos realizando uma determinada tarefa, eles são capazes de descobrir como são o sucesso e o fracasso, e em seguida executar milhões de simulações para poder descobrir como usar os seus próprios corpos para realizar o mesmo trabalho, corrigindo por erros ao longo do caminho.
Para ser claro, a Tesla tem grandes habilidades em inteligência artificial e autonomia, e não esperamos que demore muito para que o Optimus comece a passar manteiga em suas próprias torradas e até dominar uma furadeira elétrica e um batedor de ovos. O que nos resta agora é sentar e esperar esse futuro chegar, e quando ele chegar, vai passar primeiro aqui no Realidade Impressionante. Então, se você ainda não é um dos mais de 250 mil impressionados, se inscreve aqui no canal e saiba em primeira mão tudo sobre o futuro tecnológico que nos espera. A X-Fusion, uma startup japonesa com sede em Osaka, planeja desenvolver um sistema de laser terrestre para ajudar a eliminar o lixo espacial diretamente aqui do solo. Esta abordagem inovadora, se for bem sucedida, poderá ser uma forma valiosa de limpar o espaço cada vez mais lotado em torno do nosso mundo. Lixo espacial se refere a objetos de fabricação humana na órbita da Terra que já não têm mais função, como satélites antigos e estágios de foguetes gastos. Estes fragmentos de tamanhos variados representam riscos de colisão para espaçonaves operacionais e para as estações espaciais. Mesmo detritos tão pequenos quanto alguns milímetros podem criar grandes problemas quando atingem satélites e naves em funcionamento. Como resultado, a necessidade de rastrear e remover detritos espaciais menores aumenta à medida que as atividades relacionadas com o espaço se espalham globalmente. Por exemplo, Nikkei Asia relata que uma startup com sede em Tóquio, Astroscale Holdings, planeja lançar um satélite dedicado para remover detritos espaciais relativamente grandes. Outra startup do Japão é a Sky Perfect JSAT, que colabora com a Riken e outros parceiros para desenvolver um laser montado em satélites que redireciona os detritos espaciais para a atmosfera da Terra, onde eles fazem a reentrada e são queimados. Já a X-Fusion se destaca porque está adotando uma abordagem terrestre, com a startup utilizando o seu arsenal de tecnologia laser, que inicialmente foi desenvolvido em busca da energia de fusão. E agora, em outubro passado, a X-Fusion assinou um memorando de entendimento com a EOA Space Systems, uma empreiteira australiana com tecnologia para detecção de detritos espaciais. A X-Fusion anunciou seus planos para instalar um poderoso sistema de laser no Observatório Espacial EOS perto de Canberra. A fase inicial deste projeto envolverá a instalação da tecnologia laser para rastrear detritos espaciais que medem menos de 10 centímetros. O método envolve disparar o laser intermitentemente na direção oposta do deslocamento dos detritos para retardá-lo. Essa diminuição na velocidade orbital deveria, em teoria, fazer com que os detritos entrassem na atmosfera terrestre e se queimassem. O grupo EOS Space fornece atualmente sistemas de armas a laser para destruir drones, mas o laser de alta potência também tem outras aplicações. O plano real da X-Fusion para derrubar o lixo espacial diretamente do solo enfrenta obstáculos de desenvolvimento relacionados à precisão e potência. Ainda assim, tem a vantagem de permitir que melhorias e manutenções sejam facilmente realizadas aqui na Terra. O Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, o SETI, acaba de receber uma grande atualização. Agora ele pode digitalizar centenas de milhares, talvez milhões, em vez de apenas milhares de estrelas de cada vez. A nova abordagem também permitirá que o SETI pesquise cerca de 80% do céu noturno, desde inclinações de menos 40 graus até zenite, em sua busca por assinaturas tecnológicas extraterrestres. Atualmente, o foco está na criação de uma das maiores pesquisas de sinais tecnológicos, com mais de 500 mil fontes observadas nos primeiros 6 meses, assim disse Chenua Tremblay, cientista do Projeto Cosmic e astrônoma do Instituto SETI, em comunicado à imprensa. O Projeto Cosmic pode varrer fontes de rádio cósmicas a uma taxa de cerca de 2.000 por hora. Para referência, assinaturas tecnológicas se referem a evidências ou indicadores de uso tecnológico avançado fora do nosso sistema solar que podem indicar a existência de alienígenas. Pode incluir sinais de rádio, emissões de luz ou laser, assinaturas químicas atmosféricas, megaestruturas como as teóricas esferas de Dyson e muitas outras. Eles tendem a varrer o céu em busca de assinaturas que estejam entre 0,75 e 50 GHz. Esta faixa de frequência específica é escolhida por vários motivos principais. A primeira é que frequências abaixo de 0,75 GHz tendem a ser utilizadas pela tecnologia humana para telecomunicações e, portanto, criariam muito ruído. Outras razões incluem a relativa transparência da atmosfera da Terra, onde existem ondas de rádio nessa faixa. Além disso, também inclui faixas de micro-ondas que normalmente
respectivamente, indicam a presença de hidrogênio neutro, 1,42 GHz, e da molécula hidroxila, 1,72 GHz, que pode indicar a presença de água. Como um teste, a equipe de Tremblay ouviu o downlink de dados a 8,4 GHz da espaçonave Voyager 1 da NASA para testar o sistema COSMIC. Essa espaçonave em questão está a cerca de 159 unidades astronômicas, ou 23,8 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Você pode ver o estudo completo no The Astronomical Journal, cujo link encontra-se na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!